Soterarte convida. Coisa boa é namorar, se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A lagarta rasteja até bica e criança. Se aveste não, vamos lá. Que a morrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não. Observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa ou seja a lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Se aveste não, menino, que o Soterarte Convida está só começando. E hoje, em ritmo de forró, quem está aqui é Jairo Barbosa. Ele é cantor, compositor. Bem-vindo, viu, Jairo? Muito obrigado, prazer todo nosso estar aqui participando desse programa maravilhoso e falar um pouco do nosso São João, falar sobre forró, falar sobre cultura nordestina. E cantar também. Cantar também. Ele está acompanhado de Marcelinho, que eu descobri que é meu conterrâneo, mas eu conto isso daqui a pouquinho. Bem-vindo também, viu, Marcelinho? Pessoal. E aqui o outro convidado é o Leandro Santoli. Ele é pesquisador de tradições juninas, de culturas juninas. Ele não gosta muito desse título, ele acha muito pesado, muito, né? Responsabilidade, mas é isso mesmo. Léo, bem-vindo, viu? Liana, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está aqui fazendo esse programa tão bonito. Que alegria ser convidado para falar sobre cultura junina, sobre tradição, raiz, identidade. Que bom. Só coisa boa. Só coisa boa hoje. E você está assistindo tudo aqui pela sua TV Câmara Salvador, canal 12.3, mas você também pode assistir esse programa no nosso YouTube. Você digita aqui esse QR Code, lê aqui esse QR Code, você vai cair direto lá no nosso YouTube e vai ver o programa na íntegra e outros programas também que nós gravamos tão bons quanto este, que vai ser aqui hoje com certeza. Léo, vou começar contigo e eu quero que você me fale por que a cultura, a tradição junina te encanta tanto e por que você passou a pesquisar, a estudar isso. Maravilha. Liana, quando eu falo sobre cultura junina, sobre essas tradições, eu inevitavelmente vou ter que voltar lá na minha infância, e todo mundo volta na infância também, porque a festa junina é o primeiro grande movimento que é ensinado para uma criança. Eu até poderia dizer que é o carnaval que vem antes, mas não, porque o carnaval ele é setorizado. Se a gente pensa na Bahia, por exemplo, o carnaval é Salvador, não é o estado inteiro. Mas quando a gente pensa São João, é qualquer lugar do estado, do Nordeste, do Brasil. Então é uma festa muito ampla. E é a primeira festa que foi me apresentada. Então, enquanto criança... Interior? Do interior, eu sou da cidade de Rio Real, interior da Bahia. Então, as cores chamavam minha atenção, as danças, as comidas, tudo aquilo. E a minha família sempre teve a tradição de fazer uma fogueira na frente de casa. Então, eu também enxergava aquilo como um espaço afetivo, familiar. E eu quis trazer isso para a minha identidade enquanto artista. Então, assim, o start para pesquisar isso vem desse lugar. Aí o tempo vai passando, eu fui ficando mais velho e entendendo que quando eu retomava para essas raízes, eu me sentia contemplado, eu me sentia em um lugar de pertencimento. Então a pesquisa de cultura junina vem muito num lugar afetivo, mas porque eu pertenço a essa identidade de ser nordestino. Engraçado, porque eu poderia dizer de ser brasileiro, mas o nordestino vem muito antes disso, sabe? Com orgulho de onde eu sou, de onde eu venho, do chapéu de couro, do sapato de couro, do nosso forró, da nossa dança. Então essa é a gênese da minha pesquisa. Você fala que a tradição junina é coisa de interior, é coisa... mas assim, veio de fora também, né? A festa, a dança... Exatamente. A nossa festa de São João, ela
ela chega pra gente por conta da corte portuguesa. Nós somos um país colonizado, mas quando chega aqui a gente vai dar um outro ar. E, curiosamente, quando eu tô falando sobre pesquisa junina, eu até esqueço que veio de lá, porque é uma festa tão nossa, tem uma característica tão nossa, Já que nos apropriamos, já. que quando eu falo, ó, isso aqui veio de Portugal, e nem de Portugal, primeiro Inglaterra, chega em Portugal, as pessoas ficam, o quê? Quando eu digo a quadrilha nasceu na Inglaterra, como nasceu na Inglaterra? Mas sim, tem esse recorte, mas quando chega aqui a gente dá essa identidade. Inicialmente essa festa era chamada de festa joanina. Sim. O São João... Que era São João. Exatamente. Né? O São João na Europa era uma festa pagã. Entra o cristianismo vai colocar uma tradição de devoção nesse momento para os 3 santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí, quando chega pra gente, pro Nordeste, quando se pulveriza isso, nós damos uma outra característica. Porque é importante dizer que quando a quadrilha, por exemplo, chega aqui, através dos bailes, das cortes, era uma coisa fina, elegante, não era para qualquer pessoa. E como tudo vai caindo de moda, sabe? Aquela música que tocou há muito tempo, ninguém caiu. Roupa. A festa também aconteceu isso. E aí quando essa festa começa a escoar para o interior, ela ganha outra característica. E para mim a maior característica que ela ganha é essa do afeto, da sociabilidade, que nos grandes bairros não se tinha. Então por isso que essa festa tem esse lugar de uma identidade que é nossa, e a gente se apropria muito disso. Por mais que tenha a festa São João no Brasil inteiro. No ano passado eu fui em uma festa São João em Goiás. É uma festa de São João, mas não tem o molho, como disse, né? Falta o que a gente faz aqui. E eu acho que vem muito desse lugar da raiz que a gente traz de afeto mesmo. As pessoas viajam agora, né, na época junina, para os interiores, para visitar a família. E é uma outra relação, de fato, porque o São João traz o lugar da conversa, o lugar da celebração. Então, isso construi essa identidade que a gente tem de festa junina hoje. E o forró vira forró, né? E forró está aqui com o Jário Barbosa. Me conte um pouquinho da sua história, Jário. Como é que a música te escolheu? O forró te escolheu? Sempre foi forró? Assim, eu... Desde os meus 10 anos eu ganhei um violão, né? Meus pais me deram um violão e eu, assim como muitos forrozeiros e cantores hoje, a gente estava até falando em outra oportunidade de entrevista, nós estávamos falando que, como é engraçado, que os cantores de forró, geralmente, eles são de algum interior da Bahia ou do Nordeste, né? Do interior, não é da capital, vamos dizer assim, embora lá fora a gente tenha a capital, outras cidades que são, né, que tem muito cantor. Mas aqui na Bahia, por exemplo, eu falo de Aldemário Coelho, de Verlando, cada um veio de um interior, né? E eu vim de Mundo Novo, sou de Mundo Novo, Bahia, e eu vivi tudo isso que o Léo também viveu, né? Esse negócio da fogueira. Minha mãe sempre fazia aquelas caixas de fogos, né? Para ficar soltando na frente da canjica. Diversão de criança no São João é tocar fogos, né? E depois, aí nisso, eu sempre fui apaixonado por música, né? Eu já participava das escolinhas de música que tinha lá na minha cidade, né? E aí depois dessa farra toda brincando, a gente ia lá, minha casa era perto do lugar que tinha, da feira, do mercado que tinha as festas juninas, e eu comecei a assistir, né? Aldemário Coelho, Flávio José, Alcimar Monteiro lá na minha cidade e tal, e eu sempre tive essa paixão pelo São João, porque eu gosto de fogos. Então, assim, gosto dessa coisa da fogueira, de estar ali. Então, isso me fortaleceu a viver. E eu sou do meio do cavalo também, dessa coisa do vaqueiro, da fazenda, de montar cavalo, de estar com os amigos fazendo uma fogueira para tocar fogos. Então, isso é até hoje. Embora eu acho que hoje, atualmente, isso se perdeu muito, né? Essas festas grandes estão só voltar. Eu sei que ainda tem interior que ainda tem essa tradição, né, de você acender uma fogueira, mas você vê menos isso hoje em dia. E eu acho que a gente precisa trabalhar, nós inclusive precisamos trabalhar para que essa tradição volte, porque a gente vivencia que hoje, por exemplo, a maior atração hoje, a que mais foi contratada no São João inteiro é uma banda de arrocha. Né? Não vou falar o nome por questões de ética, mas foi a maior contratação. São mais de 11 milhões de investimentos voltados só para essa banda de arrocha. E assim, numa festa que é nossa, que como ele falou aí, é uma coisa
da tradição junina, né? Do forró, né? Da coisa tradicional. E aí é isso, quando eu comecei a cantar, eu queria cantar forró, porque eu era apaixonado por Flávio José, né? E eu nunca imaginei também que naquela época que eu assistia, hoje eu ia estar tocando com ele, conversando sobre forró. Já teve a oportunidade de estar com ele, de cantar? cantar? Não, isso é toda hora, eu ligo pra ele toda hora, a gente troca figurinha e tal. Hoje com todos os artistas, né, do forró, que eu consegui me inserir aqui, tô na crescente, né, a gente vem, eu e outros forrozeiros que estamos chegando para o lugar, vamos dizer assim, eles estão ficando mais velhos, a gente está chegando, está vindo e está fazendo essa rotatividade. Mas a gente precisa que o forró seja valorizado. Então eu passei a gostar do forró e fazer forró. Eu sou também anfitrião de festivais de forró, né? A gente fez o Festival de Forró de Anguera, Festival de Forró de Serra Preta. A gente está também tá com um trabalho para ser realizado agora também lá na minha cidade, Mundo Novo, que é voltado também a essa questão dos festivais né? E nesses festivais a gente mexe não só com a parte musical, mas sim com o artesanato, com aulas de sanfona, gera economia com quadrilhas, nas cidades, né? A gente, né? Tem o de Mucugê, tem o de Riachão. Teve até de Amargosa esse ano, o primeiro festival de forró. Teve esse ano, são vários, entendeu? E a ideia da gente é fazer com que esse forró ele não seja apenas sazonal no São João. A gente precisa, é uma música tão rica, é uma cultura tão rica, que nós precisamos fazer que ela seja consumida o ano inteiro. E existe público para ser consumido o ano inteiro. É isso que eu ia te perguntar, o forró é só para o São João? Não, de maneira nenhuma. Não. Eu vou pegar um gancho do que Jairo falou, que é por isso que é importante a pesquisa hoje, para que a gente consiga preservar esse movimento. Com o avanço das tecnologias, da internet, os streamings, me parece que tudo que a gente tem de cultura, principalmente junina, ela acaba se perdendo porque não é mais novo. E por isso que a pesquisa entra como um lugar de preservação. Eu estava vendo essa semana uma prefeitura de alguma cidade que fez a chamada de São João completamente por inteligência artificial. E isso me assusta muito, porque eu fico imaginando de que maneira a gente vai deixar para as próximas gerações esse legado que é tão importante e que nos trouxe até aqui hoje, né? Então, eu corroboro totalmente. Eu acho que a festa São João precisa ser do forrozeiro, das quadrilhas, porque nós não temos esse espaço de entrada em outras festas. Por mais que o São João, a festa em si, ela seja grande para o Brasil inteiro, mas ela tem um recorte. Esse recorte é nosso, de quem promove esse tipo de cultura. Então, corroboro totalmente. Nós temos vários sanfoneiros, inclusive, pessoas que vivem da música e esperam São João para poder viver. Nós que vivemos esse meio sabemos, né, que perdem, deixa de ter o seu trabalho no São João por conta de que as cidades querem as megas atrações de outras, né, que é outra realidade. Não que não possam tocar, não, e que eu não gosto, eu toco tudo isso aí, inclusive. Né, eu canto arrocha, eu canto também outras coisas, mas eu estou falando porque deixou de ser uma festa que valoriza o forrozeiro, para valorizar outros artistas que não são forró. E que ganham um cachê infinitamente maior do que as essa banda atrações fechou locais. agora num período que não é sazonal para ela, assim, vamos dizer, o arrocha, 11 milhões de reais só de show dessa banda, entendeu? Imagine, a gente não vê o São Monteiro cantando em um festival de música sertaneja. Então eu acho o sertanejo um movimento muito fechado ali, ninguém entra. Mas você imagina que o sertanejo está completamente pulverizado em todas as festas de São João. Mas ninguém entra lá. Exatamente. Então, esse lugar da preservação é muito importante para que a gente não perca. Né? Aí já fizeram lei da Zabumba, lei do Gugu Gonzaga, mas nada disso adianta, que era para ser 80% de atrações locais, pelo menos com recursos públicos. Não, a parte pública não se interessa com isso, porque o que é que acontece? Eles precisam promover política, né? E às vezes, como não fazem o que ele falou, a preservação dessa tradição, aí vai colocando outros artistas, vai envolvendo outras coisas que fogem do contexto da tradição, e aí se perde. Porém, trazer uma outra leitura, a gente precisa também educar o público a isso. Porque, obviamente, o governo, enfim, as instâncias políticas vão lidar com essas mídias e com as massas. Então, é muito difícil, eu imagino, em um outro lugar, por um outro olhar, sacou? Então, sim, eu acho que o público ele não está habituado
E esse lugar da preservação, ele não chega para todo mundo. Pouquíssimas pessoas vão dizer, eu prefiro X do que Y, porque X é famoso e etc. As pessoas, num geral, assim, elas validam muito mais o famoso do que o artista. E tem um abismo de diferença nisso, né? Então, estamos em tempos difíceis, mas eu acredito que a gente pode somar para a mudança. Inclusive, Léo, o que você falou aí, rapidinho, só para Não, pode ir. É o que você falou, a gente percebe o seguinte, coloca um artista lá, por exemplo, Alcimar Monteiro, aí você vê na internet, aí você vai olhar, que porcaria o povo na coisa, por que não colocou Natanzinho Lima, ou por que não colocou não sei quem, o povo do Nordeste fazendo isso, um cara como Alcimar Monteiro, vamos dizer assim, que tem um som da zorra, uma música, uma banda da zorra, vamos dizer assim, desculpa. Aí é como ele falou, é porque o povo não foi educado, eles são educados pela fama da internet, desses personalidades, tipo assim, influencer. Sim. Se você, por exemplo, se o cara for estouradão, ele às vezes nem conhece o repertório, mas tem um nome lá, tá na mídia, tá na... E isso tá muito ligado à tecnologia, porque eu sou um pesquisador de cultura junina, eu me dedico a, primeiro, conversar, levanto escritos, mas eu hoje lido com o chat GPT e todas as outras ferramentas de tecnologia, que você coloca qualquer coisa e todo mundo é escritor, você pode fazer um livro, enfim. Então, a gente tá brigando o tempo inteiro com tudo. Porém, por um outro lado, eu acho que quanto mais a gente faz e realiza, a gente educa. Eu não posso deixar de pesquisar, eu não posso deixar de falar, porque eu sei que se uma pessoa é atravessada pelo que eu levo, a gente já está vencendo. Eu não posso deixar de conseguir o forró, ou de preservar e etc., porque 30 acham que isso não é válido. Mas se um acreditar naquilo, a gente começa a fazer uma força, né? Então isso é importante. Vamos incluir Marcelinho aqui nessa nossa conversa. Marcelinho, o sanfoneiro. me fala um pouquinho de você. Eu soube que você é meu conterrâneo. Pois é. Né? Pois é. Olha só. Então, eu sou lá de Amargosa, né? Somos de lá. Somos de Amargosa. Eu moro aqui há 20 anos quase, então eu vou lá sempre que posso pra beber da raiz. Sim. E a gente tá aqui. Aquele friozinho gostoso. Então, frio. E relembrar sempre, pra mim também não é diferente, né? Eu fui criança e adolescente com fogueira, com fogos, com família, com a tradição em casa. A ponto da gente não precisar ir pra praça dos shows e tal, e a gente ter aquilo ali no bairro. Você ainda alcançou o São João, que ainda não era esse boom lá na praça, ainda era aquela coisa de sanfoneiro de casa em casa, tinha muito isso lá, né? Sim. Exatamente. Então, a minha infância e adolescência, enfim, foi baseada exatamente nisso, né? A gente tinha as visitas, no meu caso, como eu era adolescente, era no bairro, né? As famílias faziam ali a mesa sempre farta. Cada casa tinha lá, e você passava, o meu São João tá aí e tal, aquela coisa toda. E eu cresci assim. Não precisava ir na praça, no bosque, né, lá de Amargosa, onde tinha a festa tradicional, que os adultos iam e tal, a gente dormia cedo, fazia as tocava as traquezinhos lá na fogueira, a chuvinha. Fogueira, milho, aquela coisa toda lá do São João raiz, de fato. E esse ponto realmente se perdeu, né? A gente percebe que se perdeu. Eu sou um entusiasta, né? Não sou, enfim, sou entusiasta, e o que me faz tentar fazer as outras pessoas acreditar é não desistir de tocar esse instrumento. Perfeito. Você sempre foi a sanfona, o acordeão, o seu instrumento? Não foi meu primeiro instrumento, não. Meu primeiro instrumento foi teclado, né? Eu sou de uma família de músico, meu pai foi músico na adolescência e tal, enfim, na história dele. E lá em Amargosa, eu conheci as pessoas que me ensinaram tudo da música. E lá, como é Amargosa, cidade do forró, né? Referência, da Bahia, referência e tal. Na minha época de músico, de baile e tal, que eu toquei nas bandas de baile lá, tocava teclado, a gente tinha uma dificuldade de encontrar um músico que tocasse um instrumento que representava tanto naquele momento junino que a gente queria, né? Era sempre uma dificuldade de achar um sanfoneiro para ir para lá, para tocar junto. Enfim, passava ano, voltava ano, era sempre difícil. E aí, uma certa vez, um amigo músico de lá, Valmir Caldas, falou, você vai tocar esse instrumento. Falei, cara, tá bom, mas onde é que a gente vai achar? E aí, foi aquele negócio e tal, eu comprei o instrumento. E aí, num show lá da praça, né, eu já tinha
uns 8 anos por aí e tal. Aí eu peguei o instrumento, consegui tocar uma música e tal, e depois daquele momento ali... Já vou até dizer qual foi a banda, a Oficina do Forró. Era uma oficina de improvisos na época. Depois mudou pra forró. Improviso. Ainda era um improviso, depois... Pois é. E aí foi paixão à primeira vista, e aí eu desisti de todos os outros instrumentos. E tô aqui até E há quanto hoje. tempo essa parceria aí com o Jairo? Com o Jairo esse ano, né? Esse ano. Com o Jairo, já conhecia Jairo aí da noite e tal, já outros amigos músicos que já acompanham ele já há algum tempo e tal, o próprio ex-safoneiro, talvez, de Amargosa. Meu ex-safoneiro é de Amargosa. Ele tem um recorte, ele pesquisa em Amargosa do safoneiro. Eu acho que ele vai pois buscar é. aquela safoneira, a Amargosa em que? Eu já sabia, né? Ele já tinha me falado em outro momento que estava acompanhando Jairo e tal, e eu estava fazendo outras coisas e tudo mais. E agora a gente está aí nessa parceria, vamos fazer o São João. Já estamos fazendo, né? Desde abril, vários outros eventos e tudo mais. E estamos aqui para deixar a tradição viva e firme e preservada. Axé. Pois é, Léo, ele falou aí da fogueira e tal. São vários elementos, né, que Sim. fazem parte dessa tradição e tal. Fogueira, cada um tem um símbolo. Por exemplo, a fogueira. Como é que surgiu a fogueira? Vem da época pagã, vem da... Como é que... a fogueira no Todos São esses João? símbolos têm Por que a milhões fogueira no São João? Então, os símbolos eles vão ter milhões de explicações, né? Não se tem assim de fato. Aí você tem que segurar o que você acredita ou o que você acha que é mais poético e bonito. Eu lido muito com a pesquisa no lugar também da poesia, e não ela engessada. A fogueira de São João tem um recorte que diz que Isabel, a mãe de João, acendeu uma fogueira para avisar a Maria quando ela tivesse tido a criança. Então, por isso que as pessoas continuam acendendo a fogueira na noite de São João, que comemora o aniversário de São João Batista. Como se fosse anunciar o nascimento. Anunciar o nascimento. Eu gosto muito desse recorte histórico, assim. Aí você tem a relação dos fogos. Os fogos também vêm da tradição do Acorda João. A gente tinha uma brincadeira muito antiga do Acorda João, em Pernambuco chama Acorda Povo, que na noite do dia 23 pro dia 24 as pessoas vão pela rua batendo de porta em porta. Você falou, João tá aí, né? Alguns lugares chamam de Acorda João, que é para acordar o aniversariante da noite. Então, os fogos vêm disso, de estourar fogos para que ele acordasse. Então, essas tradições pra gente, elas estão sempre ligadas a esse João, mas sabe o que é muito curioso? Que a gente entende o João como uma pessoa, não como um santo de fato, sabe? Então, e eu gosto dessa humanização pra gente. Porque o João, e pra festa junina, o João somos todos nós também, né? Então eu gosto dessa leitura que se tem. E aí você tem os outros símbolos das próprias comidas, à base de milho, canjica, pamonha, o próprio cuscuz também. A festa junina pra gente, a gente fala de São João, São Pedro e Santo Antônio, mas ela começa lá em março, né? Na festa de São José, quando a gente está querendo que chova para poder ter o milho e a gente ter a mesa farta hoje. Então é uma sequência aí de atividades, mas não se consegue pensar sobre festa junina e não ter esses elementos da culinária que são extremamente importantes. E aí, fazendo um paralelo disso, a comida é importante, a mesa farta é importante, mas isso faz uma máquina da economia criativa girar. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque precisa ir para um break com música e daqui a pouco a gente fala as cidades que vivem muito em torno dessa economia. Daqui a pouquinho. Vamos com música? Vamos à nossa música. Eu quero é beijar tua boca, minha vontade louca de me envolver. Volta já. Contigo um chameguinho, venha cá, neguinho, que eu amo você. Saio a cavalo feito louco, me envolvendo aos poucos, pensando em você. Mas descobri uma traição, eu segurei tua mão, tu só me fez sofrer. Achei que até tu me queria, no coração só alegria. Mas não foi não, foi traição, que faço com meu coração. Saudade tem nome, como dói a solidão. Saudade tem nome, são as feridas da paixão. Saudade tem nome, eu não vivo sem você. Vivo só desse querer de lhe tirar do coração. Essa é nossa.
eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Mas o maior forró, pelo que eu ouvi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Às 10 da noite o forró já tá de pé, a sanfoneira vai sanfona sabe ver. Chega a mulher, tem busca pé, um caldo de feijão no pai. Come a légua, se escuta o som do chinelo chiar. Vai xirilique, 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 e a poeira levantar. Vai xirilique, 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 se a gente pede um refrigo, o cabo das abas dar. Vai xirilique, 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 e a poeira levantar. Vai xirilique, 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 se a gente pede um refrigo, o cabo das abas dar. E o nosso Satarache Convida está de volta aqui ao som desse... Qual a diferença? Forró, shot, chachado, esse ritmo que ele cantou é o que mesmo? Na realidade, existem... O forró, ele tem vários ritmos, né? O shot, o baião, que foi... O shot foi aquele que a gente tocou primeiro. Aqui esse aí baião, é o baião, pronto. Tem o chachado, tem também o arrastapé, que a gente vai tocar, que é... Vem, a gente mora na praia. Eu falei a ele, Presas que Cantam, que a gente vai cantar mais pra frente um pouquinho. Então, essa variação de ritmos nordestinos, né, vamos dizer assim, que a gente faz o tudo repertório. Chamado de forró, a gente faz mas... bloco, e tem o forró mesmo, tem o forró, o baião e o forró, que chama, que é um ritmo também mais rápido um pouquinho, que é forró, né? E aí tem essa separação que hoje a gente faz monta nosso show, né? Geralmente, vários shot, baião... O dançar chachado, agarradinho, aquele dançar mais soltinho... Pois é, essa é a explicação do nosso cantor e compositor forrozeiro Jairo Barbosa. Ele está aqui acompanhado do sanfoneiro Marcelinho, meu conterrâneo. E também a gente vai voltar a conversar aqui com Leandro Santori, que é pesquisador, especialista em tradições juninas. Já falamos um bocado, vamos falar muito mais ainda. Lembrando só que esse programa vai ser exibido na TV Câmara Salvador. Você já está assistindo na TV Câmara Salvador, canal 12.3. E também no nosso YouTube. Basta acessar esse QR Code que está aparecendo aqui e você vai ter acesso ao nosso programa completíssimo. Bom, Léo, me diga uma coisa, a gente estava falando no outro bloco sobre comida, né? Comida, tradição dessa época do ano. Eu quero saber o seguinte, São João é sempre sinônimo de muita fartura, né? Por que isso? Já que o povo nordestino tem essa fartura o ano todo, não tem. Eu acho que a fartura pra gente, ela tá muito ligada ao lugar da celebração. Sim. Enquanto o povo do Nordeste, quando a gente quer fazer uma festa, a gente quer que as pessoas se sintam muito bem confortáveis. Você vai no aniversário, numa cidade interior, as pessoas querem matar um boi e etc. É sempre muito farto. Então essa ideia da festa junina, de São João, de receber pessoas em casa, acender a fogueira, acorda João, olha como tudo é completamente ligado. Para servir. Exatamente. Então, como tudo é muito interligado, as pessoas não querem que você chegue na casa delas e que não tenha nada. Elas querem que você coma muito. É tipo casa de vó, que a avó fica se você não aceitar, não quero não, ainda fica ofensa. É desfeita. É uma ofensa. Então, você tem que ir ponderando de casa em casa. Para poder caber. Para poder conseguir. E você come. Ele, não, você coma mais, você não comeu nada. Coma mais. Tá com vergonha? E isso tá no lugar da afetividade que eu trago com São João, né? Porque você é recebido, as pessoas querem que você se sinta muito bem. Elas não querem te receber e só, por exemplo, que você falar, não, ela quer que você se sinta confortável. E é difícil até ir embora, né? Porque você quer ir embora da casa. Não vai agora, não! Então tem esse lugar que é muito importante, assim. Imagina pro sanfoneiro. Agora sim, você falou que São João tem, a festa junina tem em todo o país. Mas é diferente, né? Uma festa junina em São Paulo, até o nome das comidas, apesar de ser basicamente a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. Lá no Centro-Oeste chamam até de festa julina, porque é muito mais lá pro mês de julho. As comidas têm muito curau, né, e etc. Tem essas diferenças. Eu acredito também que não tem como a gente não trazer o lugar da ancestralidade. A gente tem a nossa festa junina, o nosso São João, que vem dos nossos antepassados do jeito que eles aprenderam. Pro lado de lá, completamente diferente. Então, celebram, mas não da forma com que a gente faz. Hoje eu percebo, inclusive, as pessoas mirando muito no que a gente reproduz para reproduzir lá. As grandes marcas, quando querem fazer as ações de São João, no Centro-Oeste, enfim, que vão beber na fonte do que o Nordeste produz. E aí eu vou entrar em outro lugar, que é o da quadrilha junina. Como eu trago um recorde de pesquisa de quadrilha, e eu conheço quadrilha no Brasil inteiro,
As nossas, obviamente, são muito melhores, mas eu percebo o movimento das quadrilhas de Roraima levando os profissionais do Nordeste para fazer os espetáculos. Então é isso, as pessoas miram no que se tem de melhor. E a gente tem os maiores cantores de forró, a gente tem as maiores festas, os maiores empreendedores. Enfim, nós somos um celeiro cultural muito grande. A gente faz uma cadeia produtiva girar para muitos lados, né? E movimenta o interior, movimenta a cidade, né? Gira tudo aí em torno da festa de São João, a economia. Sim. Eu podia trazer vários recortes da festa Amargosa junina, mesmo, acho né? que dobra a população nessa época do ano. Mas imagine que, se a gente pensar na festa, vou usar a Amargosa como exemplo. Eu nunca fui Amargosa, acredita? Não foi porque eu não quis. Tá convidado. Mas imagine que a Ficar Amargosa... na casa de Marcelinho. Pois Opa. é. Você Ah, imagine sempre que os tem hotéis lugar. acabam ficando muito cheios, você tem uma relação de venda na cidade, porque o São João no interior, ele faz com que a festa ela aconteça durante todo o dia. É muito diferente da festa de São João em Salvador, que você se arruma e vai encontrar a festa junina no lugar. Né? Lá não, lá... No interior, a festa acontece o tempo inteiro, então isso é muito maravilhoso. E aí eu tava falando sobre a cadeia produtiva. Imagine que a gente adora tomar um licor, mas aí você tem em Cachoeira várias empresas fazendo o licor hoje, contratando muita gente para essa produção. As pessoas que fazem bolo de aipim, de carimã. E aí, se eu trazer o recorde da quadrilha e pensar sobre a economia, você vai ter as pessoas que vendem tecido, os armarinhos com aviamento, a costureira, o sapateiro, o chapeleiro, né? Além disso, quando a quadrilha vai dançar em um arraial, você tem quem vende comida, quem vende bebida, quem trabalha com carro de aplicativo. Olha como a economia gira completamente em torno da festa junina. E como ela é importante pra gente. Porque ela tem um retorno financeiro muito importante para quem vive disso, né? Traz um sustento, isso é incrível. Isso. Jairo, me diga uma coisa, você já dividiu o palco com quem e quem são suas referências? A gente já sabe, eu sei que Flávio José é uma delas, mas quem mais você gosta? Quem mais você... Vários artistas, Amelinha, Maravilhoso. Nordestino, Flávio José, Adelmário Coelho, Del Feliz, Cacau com Leite, João Miranda, Marquinhos Café. João Miranda, inclusive, vem gravar comigo aqui antes do São João. Toda essa galera do forró que vocês imaginaram, eu já dividi o palco. Eu já levei, inclusive, para França, do Mastros com Leite, Alcimar, todo mundo. Essa galera do forró hoje em dia, já nesses festivais, inclusive, que eu participo, a gente sempre sobe, inclusive juntos, né? Porque faz um feat lá no palco, aí depois vai todo mundo junto, aí a gente participa de programas, canta todo mundo junto em programas também, né? Então, assim, Essa galera do forró é muito generosa, tá sempre dividindo, convidando o outro para participar, para dividir o palco ali, a estrela. A gente sempre nos festivais está sempre levando, chamando o pessoal, né, que fortalece a cultura nordestina, que está sempre levando forró com tanta responsabilidade, né? Tagino Godin também, Estaca Zero. E você... fala. Não, por favor. Não, eu ia só para não perder a coisa. Eu ia perguntar a ele, você consegue fazer forró, se apresentar o ano inteiro, mesmo fora dessa época? Assim, fazendo forró, eu faço sempre no São João e os festivais, né? Sim. E os festivais. Hoje, antigamente, que eu vim do barzinho, né? Eu estava até comentando. É a grande escola, né? Só que hoje em dia é muito complicado fazer barzinho porque financeiramente não é viável, né? É quando você vai atingindo uma escala maior de trabalho, de seu trabalho ficar mais coeso, você começa a vender o seu trabalho mais para prefeituras, para alguns públicos, e aí que você consegue ter mais para sustentar porque não é barato, é ônibus, é equipe, é alimentação, hospedagem. Às vezes as pessoas acham que o valor de um show é muito caro, às vezes, né, a pessoa pensa que 30 mil show é caro. Vai quase todo de um exemplo, né? 30 mil é um show que você gasta quase todo pagando custo. E ainda tem aqueles amigos que querem ingresso de graça. E é isso. E uma coisa que hoje em dia eu ia falar sobre isso também, aproveitando para falar sobre o que você falou de ingresso. Você percebe que as festas fechadas, tipo Forró do Bosque, Piu-piu.
Piu-piu, tudo Não acabou. existe mais. Não tem mais condição. Por quê? Porque as grandes atrações que estariam lá estão na praça. Porque hoje, É minha com opinião. essa Não sei questão né? Estão de graça na dessas praça. grandes empresas estarem envolvidas nos órgãos públicos para poder fazer, aí eles conseguem levar essas atrações gratuitas. É Então isso. não tem mais. Hoje Por em que dia eu vou pagar ninguém consegue. R$200 numa Tentam festa até. se eu vejo... Abre a festa, mas logo A cancela atração de porque não graça, teve. Cancela. Eles já as pessoas já fazem a festa Tem assim. adesão, né? Guarda o dinheiro porque sabe que pode ser que vai devolver o dinheiro. Você acha que isso é um movimento também pós-pandêmico? Sim. O Piu-Piu fechou, Foi depois da parou pandemia. depois da pandemia. Depois Né? da Até a pandemia, pandemia sim. tinha o Pararam Piu-Piu ainda. depois da pandemia. Eu adorava aqueles forrós do Bosque, não sei o quê. Eu sei que é caro. Eu nunca gostei. Eu Eu sempre gostei da praça. Porque não, mas é porque é assim, eu gostava tanto de São João. É, que pro eu artista começava é bom. às 11 pro horas da artista manhã é no bom. forró, eu só parava no outro dia 11 horas, não dormia. Era assim, hoje eu não aguento mais isso, né? Mas era assim, eu saía... Mas você tá falando como fulião, como forrozeiro, como- eu saía como falei, eu saía do forró, já ia pra praça, sujo do jeito que eu tava. Emendando as festas. Né? Tinha muita gente lá na Hoje em praça, dia todo nem, mundo o sujo de povo nem, lama. o povo nem ligava pra luxo, era todo mundo... Hoje não, hoje as pessoas vão pro forró todo... Vão no salto. Não sei como é que consegue dar salto. Mas fale, eu acabei de É porque eu queria complementar a fala anterior sobre as quadrilhas, que a gente fala sobre a preservação do forró e eu também defendo muito a preservação desse movimento cultural da quadrilha junina. Em Salvador, na década de 90, a gente tinha um concurso aqui, Lambau Beninho, e se tinham muitas quadrilhas. Hoje Eu nós lembro temos disso, eu 3 lembro. quadrilhas na cidade de Salvador. Então isso é um número Não sabia muito disso, pequeno. eu também acho. É muito pequeno. Porém, é importante ressaltar o lugar que a quadrilha tem como espaço de sociabilidade e de instrução, porque a partir da quadrilha várias pessoas aprendem e trabalham como maquiador, como cabeleireiro, Principalmente o como pessoal da figurinista. periferia, né? Que é onde, Sim, onde porque as ficam as sedes quadrilhas dessas nascem quadrilhas. nessas regiões periféricas. E a quadrilha hoje, a gente vai dividir quadrilha, a matuta que a gente conhece na escola, a quadrilha estilizada. E essas quadrilhas que estão lá na periferia, que são estilizadas, elas vêm normalmente com trabalhos inéditos e com muita beleza, muito luxo, são indumentárias muito bonitas. E isso tem um valor histórico. Historicamente é importante. Por quê? A gente tem uma ideia, e a escola ainda mantém isso, e eu sou o que briga na internet também, quando eu vejo coisas nesse sentido, que é a representação do homem do campo de forma muito jocosa. Então a gente vai ter ali o homem matuto, né, uma mulher matuta, com aquela calça remendada, Rasgada, com o dente pintado, cheio de sarda. E as pessoas não entendem que essa representação ela não se pode mais, isso já foi. Quando a gente não discutia sobre isso, a gente engolia seco. Mas se a gente pensar que essas pessoas são representadas, são aquelas que estão trabalhando de sol a sol, na zona rural, que a roupa está remendada porque não tinha condição de comprar uma roupa, que aquele dente preto é porque não tinham acesso ao sistema odontológico. Então a gente não pode na escola fazer essa representação e dizer que esse aqui é o matuto. E isso está muito enraizado na televisão, com o Jeca Tatu lá, de Monteiro Lobato. Então a gente não pode, em 2025, olhar essa representação e validar. Então, quando eu vejo a escola mandando para os meus sobrinhos um avisozinho, manda o seu filho de matuta, eu disse, qual é essa leitura que a gente tem? Porque a palavra, não tem um problema com a palavra, mas é inadmissível hoje que a gente esteja reproduzindo esse discurso ainda de entender que o homem e a mulher do campo é aquela figura jocosa, feia, sabe? Então... Por isso que a quadrilha, ela sai desse lugar do matuto e vai pra riqueza, porque o homem do campo não queria mais se mostrar daquele jeito. Ele quer dizer que a gente também pode fazer. A quadrilha mudou muito. Eu lembro da nossa época, lá de Amargo no interior, quadrilha era aquela coisa, cobra. Que é muito importante, essa quadrilha tradicional. Mas não tinha essas coisas, esse luxo. Sim. Era uma coisa bem, também. né? Sim. Para os forrozeiros também, esse estereótipo ele já ficou para trás, né? Então hoje é comum você ter sanfoneiro vestido de preto, por exemplo. Sim. E aí vem aquela imagem do rock and roll, o sanfoneiro, a própria artista, enfim, não tem mais. Porque tinha uma leitura que o sanfoneiro tinha que ir. Exatamente. Ter o estereótipo. Sandália de couro. Exatamente. Uma representação de Luiz Gonzaga. Pois é. Que curioso, né? O sanfoneiro antigamente tinha aquele jaleco, o jaleco de couro. Era aquela que eu coisa acho lindo, e inclusive é uma das minhas roupas que eu uso pra fazer show, né? Mas não é só isso, né? mas Não não é só aquela isso. exatamente. As Não é pessoas só podem isso. se vestir normalmente. Por exemplo, você vê forrozeiro, você vê Flávio José se veste de
A roupa dele é super simples. O único que, por exemplo, Dorival Dantas, ele só toca de sandália. Alcimar só veste branco. Alcimar só veste branco. A Delmari só veste roupa de jovem, é o mais jovem do forró. Não, fisicamente, a gente diz a ele é o cara que tá mais preparado hoje fisicamente. E ele faz o show todo e o cabelo não sai do lugar. E ele vai todo novinho. Eu digo a ele, você é o novinho do forró. Um beijo pra ele, que eu tô brincando, um beijo pra ele. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente acompanhou aqui na Câmara Municipal uma luta dos forrozeiros para transformar o forró em patrimônio. Né? Aqui muitas sessões, alguns políticos tomaram a frente mesmo, alguns forrozeiros, Del Feliz foi um dos que mais lutaram. Conseguimos, né? O forró é hoje patrimônio material. Mudou o que depois disso? É importante? Foi importante? E o que é que mudou na prática? Na prática, eu acredito que quem poderia responder era, de fato, um próprio forrozeiro. Eu não percebo, na prática, grandes mudanças quando a gente vê, dentro das programações de São João, o forrozeiro como a atração principal. Então, eu não percebo essa mudança. Mas ter uma lei e ter pessoas que defendem isso é importante, porque a gente entra nesse lugar do patrimônio e, sobretudo, de salvaguardar. Porque quando é patrimônio, você não pode mexer no ritmo, exatamente. Você não pode, né, mudar. Então, acho que isso aí foi um avanço, mas sim, na prática não... Eu acho que na prática, existem questões que na prática a gente só vai perceber um pouco mais lá na frente. Essas mudanças, elas não acabam acontecendo de imediato. Então, mas para que a mudança aconteça, é preciso que a gente também continue mantendo essa voz ativa. Porque senão a lei só vai ficar ali. Né? Mantendo a voz ativa, como ele falou, educando, né? Porque conhecimento, educação, as pessoas, como ele falou, as pessoas não estão educadas, os jovens não estão educados a vivenciar a tradição. As próprias escolas hoje em dia, eu acho tão, como ele falou aí, eu acho tão... É pobre para falar de tradição. Algumas, né? Não sei todas. As que eu geralmente observo aí. Não tem. Porque às vezes falta a gente olhar pra gente, ou observar o que a gente tem. Então, eu percebo que a escola também é despreparada para falar sobre cultura junina e acaba colocando tudo dentro de um mesmo balaio de reprodução de coisas. Então, eu fico me perguntando, será que alguma vez professores já pararam para pensar que essa representação do matuto não existe? Porque ela continua sendo reproduzida, né? Do dente pintado e etc. É um lugar do pensamento. Então, eu imagino, a escola, de algum modo, ela não abriu o campo de entendimento ainda para outras questões, para além da sua própria vivência escolar. Bom, falando ainda de tradições juninas, o São João já foi muito festa católica, né? Sim. Ligada aos santos. Hoje se perdeu um pouco disso, hoje está mais... Ou não? Então, é difícil mensurar. E por que esses santos são santos juninos? O São João, São Pedro e... Por conta da data de comemoração deles. Junino por conta do mês de junho. Se o santo tinha aquela data, o que a igreja fez foi, já que temos 3 santos em junho, vamos chamar isso de festa junina? Pronto, ponto. Eu acho que a tradição já foi muito mais ligada à igreja católica, de fato. Hoje ela é uma tradição que é muito mais ampla. Veja, eu sou um homem da religião de matriz, mas pesquiso São João. Então, porque para mim chega nesse lugar da afetividade, da festa, da celebração. Então, eu acho que ela sai completamente desse lugar catolicista e ela entra em outro lugar de herança, de identidade. Não vejo mais nesse lugar. Né? Pronto, lembrei de uma coisa. O lugar catolicista que eu ainda vejo nessa tradição é a trezena de Santo Antônio. Que eu deveria estar participando para talvez. Mas que eu acho bonito ver as pessoas, enfim, indo para a trezena e fazendo suas ladainhas e acreditando. Essa é uma relação muito catolicista. A festa de São João, de São Pedro, eu já não... Acho que ela já é para além disso. Ela já é mais povo. A gente sai da casa e chega na praça pública. A gente deveria fazer o sentido inverso também hoje em dia, sabe? De sair mais da praça pública e voltar para casa. Né? Agora você falou de Santo Antônio. Por que Santo Antônio é ligado, é considerado santo casamenteiro? Rapaz, olha, eu não sei te dizer, não. Por que ele é o santo casamenteiro. Você nunca parou pra pensar isso, né? Nunca... Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vamos pesquisar aí. Se alguém souber, mande aqui pra gente. Já me diga uma coisa.
É difícil contratos nessa época? Vocês têm dificuldade com as prefeituras, com as festas? Ou... Sim, sim. É, assim, é uma luta ainda para se é uma conseguir? luta de relacionamentos, né? Hoje em dia você tem que ter... Ainda é quem tem você tem que aquele ter relação, conhecido. as pessoas te conhecendo, vai te buscando, conhecendo o seu trabalho. Marcelinho dá risada aí. Que foi, mas... É uma luta, por aí. é uma luta de relacionamento, é uma luta... não é assim, embora eu... Não adianta ser bom. Embora assim, o governo do estado, ele ainda dá oportunidades, né? Tem pessoas que, por exemplo, tocam muito, muita gente toca no Pelourinho, mas são muitos, né? É difícil apenas abraçar duas praças que daqui em Salvador tem, que é Pelourinho e Parque de Exposições. Eu sei que é difícil abraçar tanta gente, mas é uma luta de relações mesmo. Você fazendo relações, apresentando o seu trabalho, mostrando o seu trabalho, para que as pessoas, que os prefeitos vão reconhecendo o seu trabalho e possam te colocar nas praças. Mas é sempre uma luta. Graças a Deus, a gente vem construindo isso ao longo de um tempo e a gente consegue fechar a nossa grade de São João, né, de forma, graças a Deus, satisfatória. Mas não é fácil, não. E tem anos que não é tão fácil, tem anos que é melhor, tem anos que é pior. Tem anos que é ruim, tem outros que é um pouco pior. Depende. Mas depende dessa... mas a gente, quando a gente vai começando... Por isso que eu falo, pessoal, não desista. Você que gosta de forró, que quer continuar fazendo forró, é como ele falou, se a gente deixar eu sou cantor, sou bom, eu vou pro arrocha, aí você deixa de... Um exemplo, não que o arrocha seja ruim, não estou dizendo que o arrocha é ruim, não. Inclusive eu toco também, eu falei, a gente não brincando, tocando fora de... Mas eu estou falando assim, quem gosta do forró, lute pelo forró, né? E que você vai ganhar seu espaço, né? Vá apresentando o seu trabalho, vá lutando, vá fazendo relacionamento, que aí você vai conseguindo... Divulgue aí suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Instagram, @Jairo Barbosa. Barbosa com Z. Com Z. O pessoal já sabe que é meu slogan. Jairo Barbosa, meu Barbosa é com Z. Barbosa com Z. E é com Z mesmo no meu documento, não é porque não é artístico, não. É porque é com Z mesmo. E quem quiser contratar Jairo Barbosa, DDD 71997181920. Ainda é fácil. 997181920. Tá facinho. Marcelo, divulga aí sua rede social, quem quiser conhecer um pouco mais. É Marcelo de quê? Sanfoneiro, Marcelinho Sanfoneiro. Marcelinho Sanfoneiro, o nome artístico. Instagram é isso, Marcelinho Sanfoneiro. Dá uma pesquisadinha lá que vocês encontram aí. Pronto. Que maravilha. Léo, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, sua rede social, divulgue aí, por favor. @Léo Santoli, 2 L's e um I no final. E, enfim, lá eu continuo falando sobre cultura junina em alguns vídeos, enfim, fazendo com que esse discurso seja pulverizado para outros lugares e que permaneça também, né? Para que não seja efêmero e não seja sazonal. A gente não pode falar sobre cultura junina só nesse momento. Eu vou voltar de novo a falar sobre quadrilha, porque a gente vai uma quadrilha agora, mas a quadrilha começa a se organizar em outubro. Então as pessoas imaginam que em um mês, só em maio, que elas decidiram fazer um espetáculo de quadrilha. De samba de São João. Exatamente. Então, é isso. A gente continua aí nessa preservação da memória. E o quanto é importante preservar a memória do que a gente faz, né? E o nosso Sotarástico Vida também não é sazonal. Esse programa que está sendo gravado hoje aqui passa na TV Câmara Salvador e vai ficar passando no nosso YouTube. E você vai ler aqui esse QR Code, vai acessar o programa, vai acessar também outros programas que estão lá. E também toda a nossa programação. É só você acessar as nossas redes sociais. Nós temos Instagram, TV Rádio Can e também o nosso Facebook. E você vai conhecer tudo que tem lá, não só o programa falando de música, mas falando de vários assuntos, outros colegas também. Então se liga aí nas nossas redes sociais também. Eu quero agradecer a vocês pela presença. O que é bom dura pouco, acabou infelizmente. Passou rapidinho o nosso papo. Então, obrigada a vocês pela confiança, por estarem aqui falando de forró e tudo mais. Eu que agradeço demais. Imagina poder conversar com o Jairo, com o Marcelinho, com você, né? A gente que traz esse amor e essa devoção por essa festa, por esse movimento junino. Então, isso, na ideia de achar que a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Com certeza, com certeza. Meninos, obrigada, viu? Muito obrigado, Léo, pelos seus conhecimentos aqui passados. Aprendemos muito hoje, hein? Aprendemos muito, pois é. E vamos com música, porque o cachê aqui é bom. Então, vou explorar até o final. Vamos lá. Um beijo pra vocês. Vamos lá, de forró. Quem é
rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. E aí? O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora, vamos embora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz num lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar.